Gostaria muito de agradecer o convite das meninas aí, parabenizar, que é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, um projeto muito, muito bacana. Então, gostaria de parabenizar todos, parabenizar, também agradecer a Marcela aí, né, que faz todo esse meio de campo. Obrigada, então, e os meninos vão apresentar no final, então a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Então, eu me chamo Vinícius, alguns dos professores aí talvez já me conheçam, e eu estarei apresentando, então, a parte introdutória do tema e depois sobre aranhas. Então, primeiramente, quando a gente fala de um animal peçonhento, a gente tem que fazer uma primeira distinção, o que é veneno e o que é peçonha. Então, existem animais que são venenosos e animais que são peçonhentos. Bem, qual a diferença, então? Os animais venenosos, eles têm substâncias tóxicas, porém, essa substância geralmente se encontra na pele dos mesmos ou nos órgãos. E nós entramos em contato com essas substâncias quando a gente tem um contato com esses animais, então, quando a gente pega eles na mão, ou ingerimos como alimento. Então, como exemplo, os sapos, muitos sabem que eles possuem substâncias tóxicas no muco, e as pessoas podem se contaminar, se intoxicar quando você rela nesse animal. Já o baiacu é um peixe bastante conhecido, principalmente na culinária chinesa e japonesa, e ele é ingerido, e se o animal é preparado de uma maneira incorreta, a pessoa pode vir a se intoxicar porque ele tem veneno no seu organismo, tem veneno no seu organismo. E também as lagartas são exemplo. Aí, quando a gente fala de animais peçonhentos, a gente também tem uma substância tóxica envolvida, só que a principal diferença é que esses animais, eles têm algum equipamento, algum aparato para injetar esse veneno, essa peçonha, né? Então, chamamos de peçonha, para injetar essa peçonha no organismo do animal ou da pessoa. Então, como, por exemplo, as cobras, elas têm as presas, as abelhas têm ferrões, as aranhas têm essas estruturas aqui que são chamadas de quelíceras, e os escorpiões, na cauda, eles têm ferrões também. Então, os acidentes por animais peçonhentos aqui no Brasil, ele possui uma notificação obrigatória pelo Ministério da Saúde por uma lei, Portaria 2.472 de 2010. Então, todo caso confirmado de acidente por animal peçonhento, ele deve ser notificado ao Ministério da Saúde. Então, no Brasil, no ano de 2019, a gente teve 265.700, aproximadamente, casos notificados de acidente por animal peçonhento, sendo 17.301 só no estado do Paraná. Aqui na cidade de Palotina, em 2019, teve 6 casos notificados. Então, como eu disse, agora eu vou apresentar a parte sobre as aranhas. Então, primeiro uma parte mais visual. Então, as aranhas, elas são animais que possuem 4 pares de patas. Então, 4 pares de patas, um parzinho de pedipalpos e as quelíceras. Como eu disse anteriormente, as quelíceras são um aparato que elas utilizam para injetar o veneno, a peçonha, no organismo. Elas se alimentam principalmente de insetos, e elas podem viver tanto dentro da casa das pessoas, como nos quintais, principalmente em regiões que têm matéria orgânica acumulado, e entulhos, telhas e tijolos, como por exemplo. A primeira aranha que eu estaria apresentando são as armadeiras. Então, elas possuem esse nome um pouco estranho,
devido à posição que elas adotam quando são ameaçadas. Então, aqui a gente vê uma armadeira, a gente pode reconhecer ela por essa posição. Então, quando ela se sente ameaçada, ela fica sobre as pernas traseiras e levanta as dianteiras. E também a gente pode reconhecer ela por a parte onde ficam as quelíceras aqui que eu havia comentado, essa região avermelhada. E elas possuem também uma listra aqui no cefalotórax, que é essa parte dianteira da aranha, parte da frente. Ela tem essa coloração amarronzada, e também é muito importante a gente fazer a distinção com a aranha-lobo ou aranha de jardim, que é essa daqui, que muitos talvez vejam nos jardins, na grama, geralmente elas ficam, e como a gente diferencia? Elas não vão ter aquelas regiões brancas nas pernas que eu havia comentado. A listra delas aqui no dorso, ela não é central, então elas são laterais. E apesar dela poder adotar aquela posição de armadeira, né, que a gente chama, que ela fica nas pernas de trás, não é comum dessa aranha, e ela não possui essa região vermelha aqui. Então, o que você vai sentir, o que a pessoa pode sentir quando quando a pessoa é picada por uma aranha armadeira? Então, primeiramente, como são duas quelíceras, geralmente você vai ver dois pontos vermelhos, que é onde foi injetado o veneno. A região ela vai ficar vermelha, vai sentir uma queimação local, vai ficar inchada, e também podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo. Além disso, a pessoa pode começar a ter bastante suor pelo corpo, principalmente nas mãos. Uma coisa interessante é que a maior parte dos casos, acidentes por armadeira, os quadros são leves a moderados. E crianças, geralmente, possuem quadros mais graves, onde pode levar ao óbito. A próxima é a aranha marrom. Então, ela é um pouco mais conhecida, principalmente na região aí de Curitiba. Eu acho que o pessoal conhece bastante ela. Eu aqui moro em Toledo, né, perto de Palotina. Então, meu avô, ele foi picado por uma aranha marrom já. E elas são relativamente pequenas, tem 1 centímetro, mais ou menos, 1,5 centímetros. E elas geralmente elas estão dentro de sapatos ou em guarda-roupas, então, junto ali nas roupas. E a pessoa, ela vai ser picada quando você for vestir, quando você for calçar o calçado ou vestir a roupa, você vai acabar esmagando ela contra o corpo, e ela vai picar, ela vai injetar o veneno. Então, aqui, como eu falei, ela geralmente fica dentro de tênis e sapatos. No caso do meu avô, que eu tinha comentado, ele foi mordido no pé, foi picado no pé por conta que ele foi vestir um calçado e tinha uma aranha lá dentro. Então, o que pode acontecer quando você é picado? Primeiro vai surgir uma bolha. Primeiramente, ela vai ser amarelada, com um pouco de líquido dentro, e ela vai começar a adquirir esse tom escurecido. As pessoas relatam que não sentem dor quando são picadas, mas depois, devido a toda essa inflamação, né, a região ela vai ficar bem quente, avermelhada também, e um pouco dolorida. E essa foto aqui é após 3 dias, né? Essa com a bolha meio enegrecida, meio preta aqui, é após 3 dias de uma picada, e ela evolui, depois essa bolha estoura, e ela deixa uma região
essa úlcera, né? Essa ferida uma ferida bem grande e geralmente é uma ferida bem difícil de sarar, ela demora para sarar. E a viúva negra não é tão conhecido aqui, principalmente aqui no Paraná, mas acontece em alguns acidentes no Brasil, principalmente no Nordeste ou no Sudoeste do país. Então, como que a gente pode reconhecer ela? Ela é pequena e possui esse abdômen bem distendido, bem grande, com manchas vermelhas no ventre dela. Então, a pessoa, ela vai, no local da picada, ela vai sentir também que a região vai ficar bem avermelhada, inchada, e as pessoas relatam que a dor que elas sentem é imediata e evolui para uma sensação de queimação, sendo que essa queimação pode evoluir para os membros. Então, foi picado na ponta do dedo, então o braço começa a sentir essa queimação no braço. E também as pessoas relatam que possuem contrações musculares involuntárias. Então, você começa a contrair o braço ou a perna sem necessariamente querer fazer isso. Então, o que fazer quando você é picado, quando ocorre um acidente por uma aranha, dessas aranhas que possuem peçonha? Então, primeiramente, você deve ir para uma unidade de pronto atendimento, então uma UPA. Se você conseguir tirar uma foto da aranha, ou se a aranha morreu ali, você conseguiu capturar a aranha, você pode levar também para a unidade de pronto atendimento, para ele saber qual aranha que se trata o acidente. Aí o tratamento vai ser da conduta médica do médico que ficar responsável pelo caso, e geralmente é muito dependente do quadro do paciente. Então, quadros leves a moderados, eles fazem um tratamento mais clínico, mais sintomático. Então, se a pessoa está vomitando, eles dão um remédio para parar, fazem um soro, e já em casos mais graves, pode ser utilizado os soros antiaracnídicos, que possuem antídotos, né, que possuem soro contra a aranha marrom e a armadeira. Contra a viúva negra, ele não tem ainda nesse combo, né, mas tem um específico para a viúva negra. Então, como a gente pode prevenir acidentes por aranha? Então, quando for mexer no jardim, por exemplo, que em locais principalmente que limpar quintal, locais que tem entulho, telhas, tijolo, então, usar botas, usar luvas de jardinagem. Quando for calçar as botas e os tênis, sempre bater para que se tiver alguma aranha ali dentro, ela vai sair ou vai cair de dentro dele. Então, para prevenir essas picadas no pé, né, que geralmente, por exemplo, com aranha marrom, é você que vai esmagar, né, entre aspas aqui, esmagar a aranha contra o tênis e ela vai injetar o veneno, a pessoa. Então, manter sempre os quintais bem limpos, evitar esse acúmulo de telhas, tijolos, que isso tudo serve como abrigo para esses animais. Sempre também manter terrenos vizinhos à sua casa bastante limpos e evitar a proliferação de baratas e outros insetos. Porque, como eu disse anteriormente, as aranhas elas se alimentam desses insetos e se eu prevenir, então eu posso diminuir a população desses animais. E também
não lembrar, lembrar que os nossos amiguinhos, os gambás, eles também desempenham um papel importante no controle desses animais, porque eles se alimentam de aranhas. Então, se você vê um gambá andando por aí, deixa ele lá, que ele provavelmente está procurando uma aranha para comer. Beleza? Eu me chamo Christian e eu vou dar continuidade agora à apresentação, só que abordando o assunto de acidentes causados por serpentes. Bom, quando a gente trata de serpente, a gente está falando de animais que têm uma alta variabilidade em muitos fatores que a gente possa imaginar. Desde características físicas até hábitos alimentares, habitats. Isso eu vou comentar mais à frente. Hoje a gente tem registradas cerca de 3.000 espécies de serpentes em todo o planeta. Né? Elas estão presentes em todos os países. E eu trouxe esse mapa aqui do Brasil para comprovar isso para vocês. Esse mapa aqui, as áreas pintadas, se referem a onde ocorreram casos de acidentes com serpentes, e aí quanto mais escura a cor, maior o número de casos, né? Então a gente percebe que o número de acidentes com serpentes, ele não fica restrito apenas a alguns estados, ou porque é muito quente, muito frio, muito úmido, muito seco, e eles acabam acontecendo em todo tipo de território, porque né, a gente tem serpentes muito bem adaptadas a climas mais secos, a climas mais frios, e isso faz com que esses animais apareçam né, em todos esses ambientes. Talvez quem esteja assistindo pelo celular não consiga ler direito essa tabela, mas eu vou ler, então não tem muito problema. Aqui eu só trouxe essa tabela, que foi feita pelo Sinam, que registrou um número de casos... Muito baixo. Que ocorreram... O áudio está baixo? É. Tá, vou tentar colocar o fone, então, ver se melhora. Obrigada. Melhorou? Dona Ana, talvez aumentar o volume da senhora. Não, já aumentei tudo. Ah, aumentou? A senhora tem um fone para colocar? Não uso. Não? Não. Mas vamos dar continuidade, vamos ver se agora melhorou. Porque a hora que ele falou, estava um pouquinho melhor. Então tá bom, obrigada. Obrigada a você. Então vou continuar de... Então aqui essa tabela traz o número de casos, né, que ocorreram de acidentes com animais peçonhentos no Brasil em 2017. E a gente percebe que o número de casos com serpente foi de 4.282 casos. Se a gente pegar o número de casos com aranha, foram 1.781. Então, embora pareça que é tão pouco provável a gente entrar em contato com uma serpente, né, no nosso dia a dia, é o que mais ocorre de acidentes e é o que pode acontecer. Então, né, a gente não pode negligenciar algumas prevenções que a gente pode fazer que evitam a presença desses animais né, em áreas domiciliares. Antes de comentar sobre como prevenir caso acidente aconteça, antes de abordar né, necessariamente o que a gente pode fazer caso com esses acidentes, como prevenir, eu vou comentar sobre algumas características das serpentes que vão ajudar a gente a compreender mais como evitar a ocorrência desses animais em ambientes mais contato urbano, né? Então, vou começar aqui, por exemplo, na imagem, é uma cobra cascavel, né? São animais que geralmente podem aí passar dos seus 2 metros de comprimento, mas a gente, né, no Brasil, no mundo são registradas cerca de 3.000 espécies. Então, a gente tem animais que podem chegar até seus 10 metros de comprimento, mas a gente também tem serpentes que podem medir lá os seus quase 20 centímetros, né, em média. De diferentes cores, mas é sempre importante salientar que não há relação de tamanho, de cor do animal com o fato de ele ser peçonhento ou não, né? Ou o fato de ele produzir a peçonha e ter uma estrutura capaz de inocular
essas toxinas em algum outro organismo. A gente também tem animais que são classificados como ovíparos, né? São serpentes que colocam ovos, aí os filhotes se desenvolvem dentro do ovo, depois eclodem e aí segue o ciclo. Mas a gente também tem as serpentes que são classificadas como vivíparas, né? São serpentes que que não colocam ovos, elas já parem os filhotes né, desenvolvidinhos ali. Isso tudo por conta da grande variabilidade que essas espécies têm, que foi o que eu comentei lá no início. Isso muitas vezes influenciados, né, ao decorrer da evolução, pelo meio onde elas vivem, né, pelas características geográficas de onde esses animais habitam. Bom, e como eu sei se essa serpente é peçonhenta ou não? Não tem nenhuma característica física, né, morfológica, assim, externa, que a gente possa identificar e que sirva universalmente para todas elas, né? Então, sempre tem as exceções, mas eu não vou abordar aqui essas exceções, eu só vou comentar sobre a dentição desses animais, que é um fator muito importante para a gente conhecer, que vai também ajudar a gente a saber como evitar acidentes com esses animais. Bom, as serpentes peçonhentas, elas podem apresentar 3 tipos de dentições. Uma delas é essa aqui, onde a estrutura inoculadora do veneno, que vocês lembram lá que o Vinícius falou, né, que para o animal peçonhento apresenta uma estrutura inoculadora de veneno, de peçonha. Essa estrutura, essa presa, ela está localizada mais posterior à cavidade oral, né, mais para trás da boca. Então, a gente tem os dentes normais e essa estrutura que é a qual inocula o veneno no organismo que essa serpente vai estar mordendo. Animais que apresentam a dentição assim, com essa presa mais para trás da cavidade oral, tem um pouco mais de dificuldade de inocular o veneno. Isso até por conta da presa, né? Porque essa estrutura vai ter que perfurar a pele, o organismo. Então, já tem registro de cães, até mesmo de humanos, que foram mordidos por espécies de cobra que têm essa dentição e que acabaram não desenvolvendo nenhum quadro patológico grave, porque o veneno não foi inoculado, né? Só foi por conta da mordida mesmo. Alguns exemplos de serpentes que apresentam esse tipo de dentição são as cobras verdes, ou também conhecida como cobra cipó. Ela tem essa coloração esverdeada característica, que geralmente é um animal que se localiza em galhos de árvore, é onde gosta de ficar. E ao contrário do que, né, muitos pensam, é uma serpente que produz a peçonha, só que em, né, vários casos ela não consegue inocular, mas ela sim tem glândulas produtoras de toxinas. O outro tipo de dentição é dos animais que apresentam essa estrutura inoculadora de veneno, mas na face anterior da cavidade oral, né? É um dos primeiros dentes. Serpentes que apresentam essa dentição, é muito difícil elas morderem um organismo e não conseguirem inocular o veneno, né? Porque um dos primeiros dentes que vai estar entrando em contato com a pele, com o corpo do outro organismo, um dos primeiros dentes vai ser esse. Então, são cobras que é muito difícil né, morderem, darem o bote em alguma presa e não conseguirem inocular o veneno. Um exemplo de serpente que apresenta esse tipo de dentição são as corais, né, que são cobras que apresentam peçonhas bem potentes, que eu até vou comentar mais adiante. E o último tipo de dentição que as serpentes peçonhentas podem apresentar é essa aqui, onde a presa inoculadora de peçonha também está na face mais anterior da cavidade oral, só que esse dente aqui, ele é móvel, diferente dos outros 2 exemplos que eu dei para vocês. Isso aqui acaba facilitando a inoculação do veneno no organismo que essa serpente vai estar predando. Então, precisa ter ainda uma atenção maior em relação a esses animais, porque eles oferecem, né, ainda um risco maior. Um exemplo desse tipo de dentição, as cascavéis possuem, né? Aqui a gente vê
espero que vocês estejam conseguindo ver a setinha do meu computador, né? Aqui é essa presa inoculadora de veneno, os outros dentes são normais, né? Não inoculam veneno, são só essas presas, e elas têm a mobilidade garantida por conta dessas estruturas aqui. E a gente tem as serpentes que também não são peçonhentas. Ou seja, se não são peçonhentas, elas não possuem glândulas produtoras de toxinas, né, e que não vão ser liberadas por uma estrutura inoculadora. Elas têm todos os dentes normais, são serpentes que não oferecem risco, né, de inocular alguma toxina. Um exemplo desse tipo de serpente são as jiboias, né, que quase todo mundo conhece. Geralmente a galera trata com um pouco de receio, tem um pouco de medo, mas se levar uma mordida por jiboia, claro que vai ter a dor da mordida, mas você não vai desenvolver nenhum quadro toxêmico, porque ela não produz toxina nenhuma, né? Ela não é uma cobra peçonhenta. Mas, enfim, só um exemplo. Aí agora eu vou comentar um pouco sobre as principais serpentes peçonhentas de ocorrência no Brasil e um pouco dos hábitos delas também. Aí depois com toda essa parte, a gente vai entender como que a gente previne o acidente com esses animais. Bom, a primeira delas é a cascavel, né? Creio que quase todo mundo conheça. A cascavel ela tem essa coloração típica dela, mais amarronzada, com umas listras pretas. Essa espécie pode chegar a cerca de 1,6 a 2 metros, em média, de comprimento. E uma característica típica, né, dessa espécie é a presença do chocalho na extremidade da cauda, né, que dá aquele som característico da cascavel, que geralmente a gente ouve em documentário, reportagens, filme e tal. Os acidentes com cascavéis, eles representam 8% de todos os acidentes com serpentes. Então, se a gente pensa que só no Brasil tem cerca de 300 espécies de serpentes, 8% dos acidentes serem causados só por cascavéis é um número bem expressivo. Então, né, volto a comentar que é uma espécie que a gente precisa conhecer para entender o hábito dela, porque tem uma grande importância. A peçonha da cascavel geralmente gera manifestações clínicas como a ptose palpebral, que é a queda da pálpebra superior, então o paciente fica com esse aspecto de olho mais fechado. Por conta da ação miotóxica das toxinas que a cascavel produz, ocorrem algumas alterações musculares, né? Então a gente percebe que a testa ela fica com aquele aspecto mais contraído, mais enrugado, a cabeça acaba se elevando. Como manifestação clínica, a gente também tem, né, uma dor considerável em todo o corpo, não só na região da mordida, e marcante também a presença de alterações na urina, que por conta da ação, que eu já falei, miotóxica do veneno, pode ocorrer alguma lesão muscular e nessas lesões pode acabar ocorrendo a liberação de mioglobinas, né, que é um pigmento vermelho que acaba sendo excretado pela urina e confere essa coloração à urina do paciente, né? Essa primeira foto aqui da direita para a esquerda é a urina no dia do acidente, 12 horas depois essa segunda, 24 horas depois a terceira e 48 horas depois a quarta. Então, a gente vê né, uma alteração bem considerável, porque realmente é um veneno, é uma peçonha bem potente. A ocorrência da cascavel no Brasil, ela se dá quase que em todas as regiões, né? Sul, centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, mas principalmente aqui mais na região centro-oeste, que abrange Goiás, Tocantins, mas aparece também em estados como Minas, a Bahia e também algumas áreas do Nordeste. Agora, outra espécie de serpente, que também bem conhecida e de muita importância, é a jararaca. Ela, diferente da cascavel, não tem um padrão de coloração. Ela pode apresentar tons de verde claro até quase preto nas escamas.
Não é uma serpente peçonhenta assim considerada de grande porte, porque em média ela tem 1 metro, né? A gente tem serpentes bem maiores que isso. E ela tem também uma alta capacidade de adaptação a ambientes diversos. Então a gente vai ver a jararaca habitando desde florestas, campos, plantações, até ambientes urbanos. Né? Essa foto, por exemplo, foi tirada próxima a uma praia em ambiente urbano. Né? Então, esse animal também se apresenta em diversos estados com diferentes tipos de temperatura, de umidade, como a gente pode ver aqui, né? Mas se destaca principalmente a região sul e sudeste. Outra espécie é a jararacuçu, que é a segunda maior serpente peçonhenta que a gente tem na América Latina. Ela também não apresenta muito um padrão de coloração, então a gente pode ver uma variação entre machos e fêmeas, uma variação de acordo com a idade, mas ela também apresenta uma capacidade de adaptação considerável. Essa foto foi tirada, né, dessa serpente, foi encontrada numa construção. Eu coloquei aqui a foto só para a gente, né, conseguir ter uma noção do comprimento dela. Né? Realmente são animais de grande porte, que também apresentam uma toxinas na peçonha considerável. Porém, ela se restringe mais à região sul e sudeste, mas também acaba pegando aqui um Mato Grosso do Sul, né? São as regiões de maior ocorrência, mas principalmente o Paraná. E a jararaca do rabo branco, que é uma parente bem próxima da que a gente viu anteriormente, a jararaca, ela ainda é um pouco menor, ela se encaixa ali entre as serpentes de pequeno a médio porte, e de característica marcante dela, a gente tem, né, uma alta agressividade, né? É um animal bem ágil, então, quando a gente fala em acidentes com serpentes peçonhentas, muitos desses casos são causados por essa espécie aqui. Ela está bem distribuída geograficamente, né? Vai do sul até o nordeste, mas acaba pegando todas as áreas do Brasil, um pouquinho no norte, mas tem também em Rondônia, né? Então, é uma espécie bem presente. Aí, quando a gente fala das jararacas, né, essas duas espécies que eu comentei, a gente está falando que esse grupo desses animais é responsável por cerca de 90% de todos os acidentes com serpentes peçonhentas. Justamente porque são animais, como a gente viu aqui, que têm uma ampla distribuição geográfica, né, conseguem se adaptar a diferentes localidades, inclusive aos ambientes urbanos, então tem um contato muito próximo com o homem, e por conta disso esses acidentes acabam acontecendo. Como característica mais marcante desses acidentes, a gente tem o estabelecimento de edema, né, um quadro de edema, que é esse inchaço. Esse aqui é a perna e o pé de um menino de 8 anos, que foi mordido por uma jararaca. Essa serpente, o veneno, as toxinas que essas serpentes produzem, elas podem, até a curto prazo mesmo, gerar um quadro de insuficiência renal, de hemorragia sistêmica, porque também são peçonhas muito potentes. E aqui, quase finalizando as espécies, a surucucu, ela é a maior serpente peçonhenta que a gente tem na América Latina. Alguns autores descrevem ali o tamanho médio de 4 a 5 metros, mas aqui no Brasil mesmo já foi achada a surucucus que passou dos 6 metros. Foi esse ano, até se eu não me engano, que essa imagem, esse vídeo aqui, correu bastante na internet, nas redes sociais, na TV, apareceu bastante também, dessa surucucu que apareceu no Mato Grosso, né? Um fazendeiro viu ela na propriedade dele e ela media um pouco mais de 6 metros. Então, realmente, a maior serpente que se tem aqui nas Américas, né? A gente vê até pelo tamanho da cabeça, do corpo, é um animal de grande porte. E também de toxinas muito potentes, né? A peçonha tem tanto ação neurotóxica quanto miotóxica. Isso significa que vai haver
muita hemorragia, muita formação de ulcerações nessas bolhas no membro. Já tem casos de acidentes com surucucus que houve a necrose do membro e teve que amputar. Se não é tratado a tempo, se essa pessoa não é administrada um soro antiofídico a tempo a esse paciente, acaba ocorrendo quadros de sudorese intensa, de vômito. Então, realmente, pessoas que são acometidas pela mordida desses animais precisam procurar atendimento imediato, porque são toxinas muito potentes que entram no organismo. A distribuição da surucucus se dá basicamente em região amazônica de Mata Atlântica, mas a gente, né, pelas questões de temperatura e do ambiente mesmo, mas também ocorre a presença em estados como Espírito Santo, já teve casos, inclusive ano passado houve um, e é uma espécie, né, bastante presente que muita gente conhece. E para finalizar, a coral verdadeira, que tem essa coloração vermelha, com listras pretas e brancas bem característico. Geralmente a galera conhece as corais pelo hábito alimentar delas, né? Elas se alimentam de pequenas serpentes e elas têm um hábito de viver mais em subsolo, né? Não são espécies de serpentes que a gente vai ver em galhos de árvore, por exemplo. Os acidentes por corais, eles são algumas manifestações, são incomuns com os acidentes, com as manifestações que ocorrem pelos acidentes com cascavéis, né? Então a gente tem o mesmo quadro de queda da pálpebra superior, essa contração aqui, essa contração não, esse enrugamento na testa mesmo, a elevação da cabeça. O grande problema das toxinas que as corais produzem é que elas acabam provocando uma espécie de inchamento nos músculos, tanto da face, da cabeça, quanto do pescoço. Então, muitas vezes, esses músculos aumentam tanto de tamanho que dificulta o processo de ventilação. E muitas dessas pessoas mordidas por essas espécies, elas acabam desenvolvendo um quadro de parada respiratória, por conta do processo de ventilação ineficiente e evoluindo ao óbito. Então, também, né, quem entra em contato com a peçonha das corais, com a mordida das corais, precisa de atendimento médico imediato. Bom, então depois de conhecer o hábito das espécies, como que a gente faz para evitar acidentes com esses animais? Primeiro de tudo, equipamentos de proteção adequados, né? Isso né, se dá para qualquer pessoa que gosta de fazer trilha, essas coisas, desde até pessoas que trabalham no meio rural. Então, o uso de botas, de calçados de cano alto, grossos, de couro, ou aquelas botas até que o Vinícius mostrou na apresentação de aranha, sobre, né, as aranhas, também precisam ser utilizadas por profissionais que trabalham nesse meio, né, que trabalham mais com a zona rural. Como a gente viu antes, muitas serpentes têm dentes bem grandes, né? Então, você precisa ter um sapato que dê uma proteção adequada caso você venha encontrar um animal desse. Além disso, algo indispensável também é o uso de luvas, porque mordidas nos pés, nas pernas e nas mãos é o que mais acontece. Então, o uso de luvas também é imprescindível para quem trabalha nesse meio. Aqui, essa mulher, ela estava contendo uma cobra, eu cortei a foto, mas enfim, eu só peguei a imagem para mostrar a respeito da vestimenta dela, que é muito adequada, né? Então, você tem roupas longas, né? Então, que também pode acontecer mordidas em pescoço, até em cabeça, tem registros, né? Aqui no antebraço, então você precisa estar com uma vestimenta adequada. Claro que para quem trabalha na agricultura, por exemplo, a gente sabe que vestir uma roupa dessa abaixo do sol é impossível, né? Você conseguir aguentar. Mas assim, o mínimo do mínimo é você usar um calçado adequado de cano alto e luvas, né? Principalmente quem mexe com madeiras,
pedras, que tem mais contato com a parte rural mesmo, precisa se cuidar, porque a maior incidência de acidente se dá com essas pessoas. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra as regiões mais acometidas, né? Então, a gente tem o pé, 1.927 casos, mão, 1.070 casos e perna, 967 casos. Então, se a gente pensar que tudo isso pode ser evitado, né, só pelo fato de você usar um calçado adequado e luvas, já é um resultado muito significativo, né? Então, tem que cair no hábito das pessoas de usar esses equipamentos de proteção. Mas também não é só isso, né? O ambiente ele precisa de uma atenção. Por exemplo, aqui eu coloquei uma foto que a gente consegue perceber, né? Lixo no terreno, o mato né, cresceu bastante, serve de abrigo para roedores, os roedores vêm procurar comida no meio do lixo, e para a grande maioria das espécies, os roedores é a principal fonte de alimentação. Então, se a gente abriga roedores aqui, a gente vai acabar atraindo também essas serpentes. Então, né, manter um terreno, quintal livre de lixo, né, com grama, mato em altura adequada, faz muita diferença e evita muito desses acidentes. Mas se, né, mesmo tentando evitar aconteceu, ou se não evitei aconteceu, como que se deve agir? Sempre, né, primeira coisa, atendimento médico imediato. Nada foge do atendimento médico. Por quê? Porque o único tratamento para as toxinas que contém, né, que essas serpentes liberam na peçonha, o único tratamento é o soro antiofídico, que vai ser né, aplicado intravenoso pelo médico. Então, esses hábitos que muitas pessoas têm de colocar pó de café e erva, né, de tal coisa, folha de determinada planta, leite, acabam prejudicando mais, porque você pode estar trazendo algum tipo de infecção para esse ferimento e piorando o quadro. Então, nada se restringe à procura, né, à procura de um hospital. Claro que algumas medidas podem ser tomadas para a gente tentar diminuir os problemas. Por exemplo, se a serpente mordeu na mão, retirar anéis, retirar pulseiras, tudo isso, né, para acabar não impedindo a circulação, podendo, né, porque caso ocorra isso, pode até levar a necrose do membro e você acabar perdendo esse membro. Então, não pode também ficar agarroteando, amarrando, tentando isolar a área da mordida, porque pode acabar levando até mesmo a necrose. Outro fator importante é a identificação do animal, porque quando eu disse que o único tratamento é o soro antiofídico, não é um soro antiofídico universal. Não, ele varia de acordo com os grupos de espécies. Então, quem for mordido por cascavel tem que ter acesso a um soro diferente daquele que foi mordido por uma coral, por exemplo. Então, você saber descrever as características desse animal é importante, mas não é tão, né, não é suficiente essa descrição, porque a gente viu ali pelas fotos que a cor ela não é específica para uma única espécie. Claro que, por exemplo, a gente tem a coral, que é vermelha, preta e branca, que é, né, uma coloração específica, mas a grande maioria não tem uma coloração específica da espécie. Então, né, os profissionais sempre recomendam de você tentar capturar esse animal. Mas, claro, capturar o animal, né, não quer dizer você ir lá, tentar pegar a cobra, colocar num pote, num balde, não. Capturar o animal é você. Se o animal apareceu no quarto, você fecha o quarto, deixa a serpente lá. Geralmente, cidade pequena, fica mais a tarefa dos bombeiros da destinar esse animal. Mas aí vai ocorrer a identificação e o médico vai saber que soro ele tem que te fornecer. Então, a identificação do animal também é importante. Meus queridos, quem está dizendo isso sou eu, Ricardo, não é o escorpião que está aí na tela de vocês, mas, enfim, eu já conheço alguns de vocês, né? A gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre a tênia e a solitária, um tempos atrás, né? Mas eu gostaria de... Estou bastante feliz aqui que nós temos novos amigos aí, de Palotina, de Curitiba, então é um prazer conhecê-los.
Eu sou o Ricardo, eu faço veterinária aqui em Palotina, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre os escorpiões e sobre as abelhas. Eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais rápida, tá? Para que a gente tenha um tempo bastante legal para conversar, porque é melhor que ficar vendo foto, é conversar, né, gente? Então, se eu estiver falando muito alto, muito baixo, muito rápido ou muito devagar, por favor, podem me interromper, tá bom? Que eu adequo o meu tom de voz. Então, começando com os escorpiões. Então, o que é um escorpião? Bom, um escorpião, ele é meio que um primo das aranhas, né? Ele tem essas pinças aqui nos braços, né? Ele tem esses olhinhos dele, que ficam aqui em cima, esse corpo com 4 pares de pernas, e daí a gente tem a cauda dele com o ferrão aqui na ponta, tá? E essa parte é a mais importante para a gente quando nós estamos falando de escorpião. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Ah, perfeito, então. Eu vou usar bastante... Tranquilo, professor. Beleza, então, que eu vou usar bastante ele aqui na minha apresentação para mostrar as coisas para vocês. Então, aqui, falando das espécies, no Brasil, a gente tem, tipo, 140 espécies de escorpião. É muita coisa, né? Só que os principais para a gente aqui da região sul seriam o escorpião amarelo, né? E o escorpião preto ou marrom. Desses dois, o amarelo ainda é o mais perigoso. E onde que o escorpião fica, então? Normalmente, ele vai ficar assim, embaixo de árvore, em material de construção, sabe? Em terrenos baldios, porque ele vai ficar ali, porque tem bastante esconderijo. E olha aqui essa foto que eu trouxe para vocês. Olha a quantidade absurda de escorpião que foi encontrado nesse terreno baldio. E quem que não conhece um terreno assim perto da sua casa, ou na sua cidade, ou no seu bairro? Né? Uma situação bastante preocupante para a gente. E por que, então, que eles ficam nesses locais? Bom, porque eles comem basicamente barata, né? E as baratas normalmente estão nesses locais. Então, pela barata, o escorpião vem para comer ela, né? Então, no ambiente urbano, é muito comum que a gente encontre esses escorpiões aí nessas áreas de acúmulo de lixo. E falando um pouquinho, então, já sobre os acidentes com os escorpiões. Então, alguns estudos dizem que daqui a uns anos, mais ou menos 430 pessoas serão picadas por dia por escorpiões. Então, é um número muito grande mesmo. Então, por isso que merece a nossa atenção. E quando assim que os acidentes acontecem mais? Bom, mais no período do verão, aqui nessa dezembro a março, né, nesse período que a gente está entrando agora. E por que que isso acontece? Porque o clima, ele tende a ficar mais úmido, tá calor, e daí a barata cria um monte, aí o escorpião sai para comer a barata, e daí acontecem os acidentes, né, gente? Então, temos que ficar atentos. E aqui eu coloquei a foto do nosso querido município de Palotina, né, porque aqui, meu Deus, muito quente. O pessoal de Curitiba já tem um clima mais ameno, mas também tem muita umidade, tem muitos terrenos baldios também, então a situação é muito parecida. E aqui eu coloquei assim, em Curitiba é uma cidade grande, a gente sabe que tem, mas em Palotina, tem escorpião? Sim, nós temos escorpião aqui em Palotina. Inclusive, eu já tive uma experiência, que uma vez, na própria universidade ali, eu fui usar o banheiro e tinha um do lado do meu pé. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que é um escorpião? E era, gente. Graças a Deus que era um escorpião preto. E ele estava morto porque a gente estava com vazamento no vaso e ele morreu afogado. Mas aqui, então, na região sul, a gente está com um problema sério do escorpião amarelo. E essa foto é do Ministério da Saúde aí. E como que a gente pode se prevenir, então, para não ter acidente com esses animais? Bom, primeiro, nós precisamos telar, então, ralos,
botar a tela no tanque, na pia, em tudo quanto é buraco de encanamento, a gente bota uma telinha ali. Por quê? Porque daí os bichinhos não sobem. Isso ajuda até para o controle de barata, né, gente? Porque a gente sabe que barata volta e meia sobe pelo ralo. Também tampar as frestas das casas, sabe? Tipo casa de madeira, casa que tem espaço. Então, sempre tampar todos esses espaços. E também aqui, colocar tapete embaixo da porta, colocar esses suportes, né? A soleira. Então, tudo isso para evitar o quê? Que não haja espaço e que esses animais não entrem dentro da nossa casa. Também é importante que nós não deixamos a cama encostada na parede, tá? O ideal é que seja mais ou menos uns 10 centímetros ali, mas ela não pode ficar encostada. Por quê? Porque se o escorpião estiver na parede, ele pode ir para a cama e a gente não vê e deitar em cima dele. Também é legal que a gente não deixe coberta, que não deixe lençol jogado no chão, nada, porque ele pode subir pela coberta e acabar caindo na cama. E também, como já foi falado para as aranhas, bater calçado. Gente, é muito importante bater o sapato, chacoalhar a roupa, né? Uma vez eu fui colocar um tênis e eu não bati. Aí depois de uns 5 minutos eu senti que tinha um negócio cutucando meu dedo assim, daí eu pensei, meu Deus, será que é uma aranha? Aí eu tirei e era uma barata. Graças a Deus, né, gente? Porque imagina se tivesse sido uma aranha, ou ainda pior, um escorpião. Meu Deus do céu, não sei o que eu tinha feito. Em relação ao jardim, tá? Para quem tem quintal, jardim é uma coisa que dá trabalho, né, gente? Então, sempre manter a grama bem cortadinha, sem entulho, sem lixo, né? Então, tem gente que tem madeira, tem gente que tem telha no quintal. Todas essas coisas podem ser abrigos para o escorpião. Então, é bacana que a gente tente manter o mínimo de coisa possível, tá? Então, uma grama bem aparada. Então, lixo sempre bem tampado, bem fechado. E por que isso? Porque lixo dá barata. E a barata chama o escorpião, né? Então, sempre tomar muito cuidado com isso. E também, quando formos mexer, então, com entulho, com material de construção, com madeira, com tudo isso, usar botas e luvas de couro raspado. Porque essa luva ela é um pouco mais grossa. Então, ela, teoricamente, protege a gente contra esses acidentes e tudo mais. Então, é fundamental que se use esse tipo de luva para manusear esses locais. Embaixo de tronco, embaixo de pedra. Sempre tomar muito cuidado. E não só em relação ao escorpião, mas também a cobra, a aranha, a tudo, né, gente? E, muito importante, manter os predadores naturais desses animais. Então, aqui, eu coloquei alguns da área urbana, né? E daí depois eu vou comentar um pouquinho sobre os da área rural. Então, tanto na área urbana quanto na área rural, a gente tem o sapo, né, gente? Particularmente, eu não sou muito afeituoso, assim, com o sapo, acho... não gosto, sabe? E aqui na minha casa, nossa, parece que eu moro num brejo, sabe? Meu Deus do céu, todo dia tem sapo, todo dia tem perereca. Então, mas eles são muito importantes, porque eles comem os escorpiões, assim como as corujas. Então, proteger as corujas. E também, gente, olha que divertido os lagartos, né? Apesar de não ser muito comum aí na área urbana ter um lagartão, aqui na UFPR é super comum. E uma vez eu morei numa casa também que tinha 2 que viviam embaixo da casa. Então, assim, é muito divertido, né? Esses animais aí para o controle do escorpião. E para aqueles que moram na área rural, as galinhas também comem os escorpiões. Então, talvez seja interessante ali ter uns franguinhos para esse controle. E a questão do veneno? Achei um escorpião, vou tacar um raio de um SBP nele? Não. Por quê? Segundo o Ministério da Saúde, o veneno não mata direito o escorpião, tá? Só que o que acontece? Aí o escorpião ele fica meio irritado, sabe? Fica assim, você jogou veneno em mim. E daí ele sai do esconderijo dele, né? E quando ele sai, aumenta o risco de acidente. Então, assim, não utilizem veneno no escorpião, tá bom? E se por um acaso, assim, nossa, dei muito azar e fui picado, o
que eu tenho que fazer? Bom, lavar o local da picada, né, com água e sabão, proteger esse local e correr procurar atendimento médico. Gente, não tem outra coisa, não é para ficar passando nada, é água e sabão e médico. Né? Aqui eu coloquei o exemplo da UPA também, importante procurar assistência médica. E, se possível, levar o animal ou uma foto para identificar a espécie, porque isso vai facilitar bastante o tratamento. E como que eu vou pegar o animal? Vou chegar lá e vou catar ele? Não. Pelo amor de Deus, não. Se você tiver uma pinça longa, você pega ali pela cauda dele, perto do ferrão, e bota dentro de um potinho. Agora, na época de pandemia, meio que todo mundo tem um alquinho em casa. Então, é legal deixar um potinho com álcool ali, aí você joga o escorpião dentro e fecha, que daí ele já vai morrer também. Se não tiver, talvez pegar com o potinho com a tampa e o potinho, sabe? Mas nunca encostar, nunca chegar perto demais de forma desnecessária, porque pode ser que você levou numa mão, aí você vai mexer e leva na outra, né, gente? Então, não vamos dar bobeira ao destino. E aqui eu trouxe uma foto do escorpião amarelo comparado com o dedo. Porque às vezes a gente pensa que é um bicho grande. Nossa, eu achava que o escorpião era um bicho enorme, sabe? Tipo, do tamanho de um celular. Aí quando eu vi, eu pensei assim, gente, mas será que é? E era. Então, é legal também que a gente saiba que não é um bicho muito grande. Ele é meio pequeno ali e varia de tamanho conforme a espécie. E sempre que você vê um escorpião, avise a vigilância sanitária, tá bom? Ou os órgãos responsáveis no seu município. Porque isso é muito importante para que eles possam atuar nessas áreas, né, e possam ir lá e fazer o controle e dar uma verificada. Então, pessoal, eu agradeço a atenção, a minha apresentação foi um pouco mais rápida em relação aos escorpiões. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a abelha e, enfim. Então, as abelhas. Particularmente, eu gosto muito das abelhas, né? As abelhas, elas são animais muito bonitos. E o que são essas abelhas, então? As abelhas, elas são chamadas de insetos. Elas possuem 2 antenas, né? Elas têm 2 olhos grandes, mas aqui em cima da cabeça dela tem mais um monte de olhinhos. Isso fica escondido aqui no pelo dela da cabeça, mas então ela tem esses 2 olhos grandes e mais alguns pequenos na cabeça. Ela também tem um tórax, né, aqui que eu estou circulando, e o abdômen, que é tipo a bundinha dela. Aí ela tem 3 pares de perninhas e 2 asas. Elas são chamadas de insetos polinizadores. E o que isso quer dizer? As flores produzem uma coisa chamada pólen. E a abelha, ela vai na flor buscando néctar, ou até mesmo pólen, né, para levar para a colmeia. E daí ela acaba se sujando com esse pólen e carrega ele de uma flor para outra, né? E isso é muito importante para a reprodução das plantas, para a formação das frutas. Então, as abelhas, gente, são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Aqui eu trouxe essa figura aí para vocês, que mostra 70% de tudo que a gente come tem polinização pelas abelhas. 100% das amêndoas, 90% das maçãs e até mesmo 5% de toda a soja produzida no mundo é polinizada pelas abelhas. E aqui, ó, trouxe essa foto desses morangos aí. Se vocês olharem bem, a gente tem um morango aqui mó bonitão, né? Bem desenvolvido, bem vermelho. Aí do lado dele tem esse moranguinho aqui, michuruca, seco, tudo torto. E o que isso significa? Esse morango grande aqui, bonitão, ele foi bem polinizado pelas abelhas. Ou seja, havia uma quantidade de abelhas bastante interessante que visitaram aquela flor daquele morango. Então, ele se desenvolveu bem. Esse do lado foi um morango mal polinizado. Então, o fruto fica meio torto, fica meio xoxo, assim, né? Aquela coisa meio esquisita, que normalmente vem embaixo da bandeja, assim, para você não ver na hora que compra, né? E isso quer dizer o quê? Que não tinha abelha o bastante ali para pousar na flor desse morango. Aqui eu também trouxe o exemplo do quiabo.
Gente, eu fiquei, assim, surpreso quando eu descobri isso. Por quê? Se vocês verem esse quiabo tortinho aqui, foi um quiabo mal polinizado. Então, às vezes, quando a gente compra o quiabo no mercado e vem tortinho, pode ser que não haviam abelhas o bastante naquele lugar para polinizar a flor do quiabo, né? E aqui a gente tem esse quiabão aqui, ó, que esse daqui foi bem polinizado. Apesar que a gente sabe que quiabo bom é o quiabo pequeno, né? E eu trouxe aqui também umas fotos de abelhas sem ferrão, né? Porque a gente vai conversar mais sobre os acidentes das abelhas com ferrão, mas eu não podia deixar de passar sobre as abelhas sem ferrão. Aqui a jataí, que é uma bem conhecida, existem várias outras, como a mandaçaia, que é uma abelha grande sem ferrão, muito bonita. E já entrando aqui na parte dos acidentes com as abelhas com ferrão, né? Esses acidentes são a maior causa de mortes com animais peçonhentos no Brasil. Ou seja, é muito importante a gente conversar sobre isso. E por que que isso acontece? Bom, as abelhas, elas têm um negócio chamado ferrão, que fica ali na bundinha delas. E para que serve o ferrão, então? O ferrão, ele vai servir para defender. Então, aqui a gente vê que tem uma vespa pegando uma abelha. Quando tem a vespa, vem um monte de abelha e fica ferroando elas. Ou quando entram insetos nas colmeias, né? Ou ainda formiga, ou qualquer outra coisa que vá causar um prejuízo para a colmeia, as abelhas ficam todas atiçadas e vão dar ferroada. Só que os insetos, eles têm pele dura, né? E a abelha não morre quando ferroa eles. Então ela pode ficar lá ferroando assim, tipo, 30 vezes, que não vai morrer, né? Só que por que nós humanos isso é diferente? Por que será? Porque a nossa pele é macia. E quando a abelha ferroa a gente, o ferrão fica grudado na nossa pele. Então aqui, se a gente vê esse pretinho, é o ferrão. Aí tem essa bolinha aqui, que é a bolsa de veneno. Apesar que hoje a gente sabe que é bolsa de peçonha, mas enfim. Vou falar veneno aí para a gente ficar mais acostumado, né? Então tem o ferrão, a bolsa de veneno, e daí aqui tem essa fita branca, que na verdade é um pedaço do intestino da abelha, que sai, né? Então, depois que a abelha nos ferroa, ela morre. Né? Isso é bem triste, na verdade, né? Coitada. E o veneno? Por que tem tanta morte por conta do veneno? Bom, vai haver aí uma alergia. Essa alergia, às vezes, pode ser tão intensa que pode até levar à morte. E o nome dessa alergia se chama anafilaxia. Isso acontece por quê? Quando o veneno da abelha entra na gente, o nosso organismo vai e libera um negócio chamado histamina. E o que a histamina faz? A histamina incha. Então, vai inchar a garganta, vai inchar o braço, vai inchar a perna, vai inchar tudo. E tem pessoas que são alérgicas ao veneno. E nessas pessoas, o inchaço vai ser tão grande que às vezes ela vai morrer por falta de ar. Bem triste, né, gente? Então, e por que esses acidentes ocorrem com tanta frequência aqui no nosso país? Primeiro, a gente precisa entender a origem das nossas abelhas. As abelhas com ferrão, elas não são naturais do Brasil, elas foram trazidas para cá. No começo, os tipos de abelhas que foram trazidos, elas são todas de uma espécie só, mas elas têm diferentes tipos. Foram as abelhas europeias, então a abelha italiana, a abelha da Alemanha e tudo mais. Eram abelhas mais amarelinhas, eram abelhas bem mansas, então não precisava de equipamento de segurança para mexer com elas, né? Só que, em contrapartida, elas eram abelhas muito sensíveis às doenças que tinham aqui no Brasil e também produziam pouco mel. Então, aí na década de 50, 70, o governo brasileiro pensou assim, o que a gente pode fazer para ter uma abelha mais resistente e que produza mais mel? Aí eles foram buscar a resposta onde? Lá no continente africano, que lá tinha abelha da mesma espécie, mas de um jeito diferente. Então a abelha africana era uma abelha mais resistente, produzia mais mel, ou seja, era, nossa, boa mesmo. Só que aí o que aconteceu? Essa abelha também é mais brava, né? Então, assim, os produtores começaram a ter que usar equipamentos de segurança, porque
antes não era acostumado com a abelha europeia, aí veio a africana, e daí o negócio ficou meio perigoso, assim, né? E aí o que aconteceu? A africana se deu tão bem que ela se reproduziu por tudo. Então ela veio para o Brasil e hoje toda a América do Sul ali, até chegando perto dos Estados Unidos, já tem relato dessa abelha africanizada. E qual que é o problema? Ela tem tendência à enxameação. O que é então essa enxameação? Acredito que muitos de vocês já devem ter visto esses bolos de abelha aí por aí. Eu vi um esses dias ali e foi bem legal. E o que acontece aqui? Quando a colmeia está com muita abelha, a colmeia está forte, assim, está com muita abelha, uma parte dessas abelhas sai procurando outro lugar, né? E no meio desse bolo aí, dessas abelhas, a gente tem a rainha. Então, também, quando nasce uma nova rainha na colônia, uma das rainhas sai. E daí sai um monte de operária junto, né? Porque sai a rainha, daí tem que sair quem vai servir a rainha, né? E daí, às vezes, eles param nessas árvores. Só que o problema é quando chega em casa, né? Esses enxames migratórios normalmente causam problemas quando chegam muito próximos às nossas casas. Ou ainda, para piorar, quando constrói as colmeias dentro de barracões, dentro de casas, garagens, né? Isso acaba se tornando um perigo para nós. E caso eu veja um enxame migratório ali, aquele bolo de abelha, ou veja uma colmeia na minha casa, no meu sítio, o que eu faço? Eu boto fogo? Eu passo veneno? Não, gente, por favor, não façam essas coisas, tá? Vocês precisam se proteger, proteger outras pessoas e animais. Nesse momento, não é hora de falar assim, eu sou machão, eu vou botar fogo em tudo. Não, gente, não precisa, entendeu? Liguem para o corpo de bombeiros, isolem o local e vão cuidar da vida de vocês, entendeu? A gente não precisa passar risco à toa. E se nós não cuidarmos da nossa própria vida, ninguém vai. Então não vamos ficar submetendo a risco à toa, né? E se eu for ferroado, então, o que eu devo fazer? Bom, a gente já viu que vai ficar o ferrãozinho ali e a bolsa de veneno, ou peçonha, né? Então, eu preciso tirar esse ferrão com uma pinça ou com a unha. Só que é importante não apertar a bolsa de peçonha, porque senão vai entrar na nossa carne. E daí não vai adiantar de nada você ter tirado o ferrão se você apertar ali na hora de tirar, né? Também é legal que não se tome banho, porque a gente vai esfregar muito local e o veneno vai espalhar na nossa carne. E nem passar álcool, porque a gente também vai esfregar e o álcool também dilata as nossas veias, né, e pode aumentar, então, o espalhamento do veneno. E eu vou falar para vocês, esses dias eu levei uma ferroada e eu fiz tudo errado. A hora que eu estava montando a apresentação ali, fiquei até meio assim, sabe? Porque, nossa, apertei tudo para tirar o ferrão, tomei banho e ainda passei álcool. Ó, fiquei com o braço todo inchado, faz um mês que eu tô com a ferida aqui ainda. E para aquelas pessoas mais alérgicas, vamos procurar assistência médica, tá, gente? Não vamos ficar em casa, procura assistência médica se você é alérgico. E onde que eu procuro ajuda? Posso procurar em posto de saúde, posso procurar nas UPAs, nos hospitais. E se for caso de emergência, liguem para o SAMU pelo número 192. E aqui, já para finalizar a minha conversa com vocês, eu queria ressaltar que a abelha é perigosa? É, mas ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Muito, 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 muito. E agora, com esse uso muito grande de veneno e tudo mais, as abelhas estão morrendo. Então, eu peço que vocês, por favor, protejam as abelhas. Não matem elas à toa, porque elas são importantes para a gente, para o meio ambiente. E também uma dica aí, quem tem espaço, quem tem vontade, tem uma abelha sem ferrão em casa. Ela é tranquila para cuidar, ela ajuda também na polinização, não tem risco de acidente com ferrão, e vocês ainda vão ter o mel, que é um produto muito bom para a nossa saúde. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, pela atenção, espero que não tenha falado muito rápido, e agora a gente abre para